tivemos no nosso curso de teologia agora uma revisão belíssima sobre o Apocalipse. Eu até queria que o Edmilson projetasse aquele que eu trouxe do curso de teologia. Eu fotografei do curso de teologia. Está muito bem resumido as escolas teológicas para a gente meditar. Para você fazer uma escolha. Escolha. Eu, quando me converti, colocaram na minha cabeça que eu era pré-milenista, pré-tribulacionista, que eu não iria passar pela grande tribulação. Engano, meu irmão, engano. Não existe perseguição sem vir do anticristo, sem vir dos falsos cristos, dos falsos anticristos, dos demônios, de Lúcifer, do dragão. Você pode chamar o que você quiser, falso profeta, do conjunto, né? Da Babilônia, a meretriz, a mentirosa, a prostituta, a falsa religião, o falso poderio político e econômico, tudo junto, tudo isso faz parte, gente. E tudo isso persegue o povo de Deus. Perseguiu Jesus, feriram o calcanhar de Jesus, ele foi para a cruz do Calvário, por essa perseguição, que é a ele, se a ele é a mim, eu sou o corpo de Cristo, é a você também. Então não existe perseguição contra Jesus que não vá ser perseguido contra nós. Desde 2000 anos atrás, quando a igreja primitiva foi altamente perseguida. Nero é quem a gente fala mais. Mas, na verdade, a perseguição do anticristo, ou a perseguição dos anticristos, ou a perseguição do dragão, vamos chamar do dragão, de Lúcifer. A perseguição, ela foi tremenda no povo que foi se convertendo. O povo foi se convertendo, e quando você se converte, vem uma perseguição tremenda. Faz parte da nossa vitória em Cristo Jesus. Ele disse, se eu fui perseguido, eu sou odiado, vocês também serão odiados. Então, a igreja primitiva foi altamente perseguida, mártires, muitos mártires. E nesses 2000 anos de história, o martírio é muito grande, gente. O martírio é muito grande. O pessoal que está lá no Oriente Médio, a Fernandinha com o Júlio, sabe o que é isso, sabe o que eu estou falando, a perseguição. No Brasil começou já, né? Então, essa perseguição, ela aconteceu, Domiciano foi o que mais perseguiu. Depois veio um rei aí, chamado Constantino, que ele resolveu perseguir a igreja de outra maneira. Ele transformou a igreja verdadeira, não é? E transformou o Império Romano a igreja oficial. Pronto. Foi o fim não, né? Foi a queda da igreja do povo de Deus, porque aí tomaram para si toda aquela história, os ídolos do Império Romano, trouxeram para a igreja, e qual foi o resultado? Foi uma queda, gente, uma queda. Muita gente conta que graças a Constantino, o Império Romano, muito bem, deixou de ser perseguido, passou a ser exaltado. Cuidado, bota olho nisso aí. Quando deixou de ser perseguida, os crentes, para serem exaltados, bota olho que tem coisa aí no meio. Então, o resultado final foi, lá adiante, Santa Inquisição, mataram muita gente na Santa Inquisição, e durante a história da igreja toda, a perseguição aos cristãos é muito grande. E depois veio a noite de São Bartolomeu, vocês precisam ler, na França, o que aconteceu com os crentes, numa noite, na França. Depois veio a perseguição na Alemanha, tremenda. Depois veio Hitler. Depois na Idade Média, o catolicismo, o papado, foi tremendo, que continua, não é? A perseguição é muito grande, esses acordos de paz aí, tudo por trás disso aí, bota olho nisso aí. Agora lá em Dubai, tá lá, ela vai surgir a igreja mundial, não é? Vocês podem ver aí no Google, tá lá. A construção já está em pé. A igreja islâmica, a igreja cristã
e a igreja judaica, as três juntas, que o Papa está, não é, unindo aí essas três, avalie, essas três denominações. Então, isso aí é final dos tempos, gente. Abram os olhos, leiam. Isso aí não tem nada a ver com a verdade que está em Cristo Jesus, que está na palavra de Deus, que nós vamos ser perseguidos, e depois vem os últimos anos aí de perseguição tremenda, que é a grande, não é, a grande perseguição que vai acontecer, a grande tribulação, que Jesus fala em Mateus 24, nunca houve um período de tanta perseguição, tantos mártires, vai acontecer, mas aí depois desses 3 anos e meio, vem para toda a eternidade bênçãos com Deus eternas. E quem preferiu o outro lado, quem é a maioria, vai a condenação, o juízo eterno para toda a eternidade. É isso que Apocalipse fala e que chama a atenção, e que é um grande livro, porque ele mostra a nossa vitória. Ele mostra a vitória em Cristo Jesus. Então, ali está um resumo, gente, muito bom do nosso curso de teologia, que nós temos ali as diferentes escolas teológicas. Você vê que tem uma escola preterista, que aconteceu tudo só no passado. Não, isso vem acontecendo, essa história, ela é uma história que vem acontecendo nesses 2000 anos. Eu gosto muito da escola histórica, amilenista. Ela te coloca melhor. A escola futurista, que é a pré-tribulacionista, tudo vai acontecer ainda. Quer dizer, tudo que aconteceu na Idade Média, que aconteceu no passado, os heróis do passado, os pais que morreram, nada disso ela leva em consideração de uma maneira acentuada. Não é? É a escola futurista. E tem a escola histórica, pré-milenista histórica, que ela é mais equilibrada, onde a igreja passa pela grande tribulação. Eu só não concordo muito, quem sou eu, mas ela é muito boa escola, sobre a ressurreição, que vai ter 2 ressurreições, uma na volta de Jesus, outra no final do milênio, que é uma outra coisa que precisa ser muito bem analisada, porque no livro do Apocalipse tudo é metáfora, não tem essa palavra que caracteriza verdadeiramente, ipsiliteri, milênio é 1000 anos, não tem isso em lugar nenhum no livro do Apocalipse. 1000 anos é um ano completo, em que Jesus foi e vai voltar. É 7 mais 3, 7 é número. Tem que estudar aí numerologia bíblica, frequentar um curso de teologia. Nós temos aqui, vezes a terceira potência, vezes 1000, 7 dá 1000. 1000 é o número completo, que Jesus está reinando agora, nesse milênio. Eu acredito muito nessa escola. Nós estamos em pleno milênio, ele vem para resolver o problema. Não creio também muito nessa escola em que a igreja é um parêntese, depois ele vai voltar a tratar com os judeus. A cruz do Calvário acabou a etnia, em Colossenses é muito claro, não tem mais judeus, nem gentios, nem judeus, nem escravos, nem livres, acabou, agora ou é convertido ou não é convertido. Ou entregou sua vida para Jesus, ou não entregou sua vida para Jesus. Não tem mais etnia. Acabou essa prioridade. Lógico que tem muita coisa que ele ainda vai fazer ainda lá com o islamismo, vai sim, com certeza, e com os judeus. Mas salvação é obra de Deus, soberania de Deus, pela cruz do Calvário, para toda a eternidade, não é? Ele deu a vida para salvar, é o sangue de Jesus, não é? Salvação é sempre isso, jamais haverá outra maneira de salvação, jamais haverá prioridade ainda depois da cruz do Calvário, dessa ou daquela etnia.
Isso aí também eu não creio. Dizer que a igreja é só um parêntese, é um parêntese. Na verdade, ele vai voltar a tratar com os judeus. Pode tratar com o judeu, mas a igreja é a prioridade máxima. A igreja, vem de Jesus. Nós somos descendentes de Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a família de Deus. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja do Senhor. Então, nada é superior para mim, e biblicamente falando. Então, eu creio muito vocês vão ler, vão estudar, é lindo estudar essas teorias. Eu dou uma prioridade que vocês estudem, para quem crê muito no milenismo, estude o pré-milenismo histórico. É mais bíblico do que uma ressurreição de judeus, uma ressurreição na vinda dele, uma ressurreição pós. A ressurreição já existiu para nós. Eu fui ressurreto, vocês foram. A primeira ressurreição da Bíblia é a nossa ressurreição. São Paulo é muito claro na Bíblia. A primeira ressurreição aconteceu quando você entrega sua vida para Jesus. Você ressuscitou, você é outra pessoa. Eu não sou mais a que eu era, não sou mais. Eu sei que vocês sabem o que eu estou dizendo. Vocês também não são mais. Vocês são outra pessoa. Aquela pessoa antiga já passou. Essa é a primeira ressurreição. A segunda ressurreição é na vinda dele. E ele resolve esse problema. Entendeu? Essa é a escola que eu mais amo, não é? Mas eu respeito. Quem sou eu para definir escolas? Eu sou muito claro na minha maneira de ser. E a escola que mais gostam, porque não vai passar, dizem que não passa pela grande tribulação, é a pré-milenista, pré-tribulacionista. O arrebatamento é oculto, eu não vejo muito isso na Bíblia. É um arrebatamento oculto, para quem está mais preparado. Uma divisão do corpo de Cristo, eu não acredito muito nisso, não. Quem está mais preparado vai, quem não está fica ainda para depois, não é? Entra o mérito de uns, outros não têm mérito. A meritocracia, não acredito muito na meritocracia. Eu acredito quem foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus e quem não foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Não uma divisão do corpo. Então, mas vocês têm todo o direito aí. Ela é muito simpática, porque não passa pela grande tribulação. Ali está ela muito bem colocada, os pontos principais, não é? E vem o milênio, e lá no milênio vai haver uma nova ressurreição no final do milênio. Vai ter a guerra do Gog e Magog, vai ter Satanás será solto lá no final. Esse milênio aí, onde está convivendo corpo glorioso com corpo de gente que ainda não é corpo glorioso, eu não sei como vai acontecer isso. O milênio, para mim, eu digo com toda simplicidade, eu não sei como vai conviver, por exemplo, eu com corpo glorioso, vamos supor, minha esposa, toda aí, fecha o ouvido, ela não foi arrebatada, ela não está com o corpo glorioso, ela está com o corpo físico. Como é que eu vou conviver com ela? Como é que vai conviver Jesus presente aqui na face da terra? Jesus presente. O pecado continua, o milênio continua. O milênio, se tiver o milênio, o pecado vai estar presente. Jesus vai estar presente. Gente com corpo glorioso, gente com corpo físico. Como é que vai conviver isso aí, gente? Eu tenho umas dúvidas, isso aí para mim não me convence. Respeito. Grandes teólogos defendem essa teoria, então quem sou eu para... Mas eu tenho o direito de dar minha opinião, em família principalmente, de escutar também. Cito outras teorias. Então lá as teorias são 4 visões bem estabelecidas. Estudamos muito isso no curso de teologia agora. E realmente gosto muito que o corpo vai ser perseguido.
Nós estamos vivendo o final do milênio, Jesus vem para resolver a situação toda, vem para resolver mesmo, não tem mais negócio de etnia, ele ainda vai fazer um grande avivamento em áreas islâmicas, e creio nisso também, e eu acredito num grande avivamento que vai haver na grande tribulação, nós pregando o Evangelho, um grande avivamento, não é? Nós vamos pregando o Evangelho, muita gente vai ser sacrificada, isso não vem de vós, vem poder de Deus para isso, para que você suporte ser um Marte. Marte é um privilégio que Deus tem com algumas pessoas privilegiadas, e vem do poder de Deus, não vem, ninguém aqui está preparado, por exemplo, nesse momento para ser Marte, mas no dia certo, Deus diz, Barros, vem cá, Barros vai estar preparado para passar por isso aí, é um preparo, é poder de Deus, é unção do Espírito Santo de Deus, entendeu? Então, eu não estou preocupado com isso, não é? Estou preocupado nós temos que estar preocupados em ler, estudar, em ver qual é a teoria que tu mais gosta, tu tem todo o direito, não é? Eu sou amilenista, já fui pré-tribulacionista, quando me ensinaram, eu entendi, achava bonito, aquele filme Deixado para Trás, eu me empolguei com aquele filme, depois veio o livro, a coleção de livros sobre esse filme, e Scofield botou na Bíblia dele essa teoria, foi uma Bíblia mais vendida no mundo todo. Então, tem muita coisa aí para a gente estudar, não é? Mas, a meu ponto de vista, que eu tenho direito e respeito todos vocês, de todas essas textos, a pós-milenista, essa praticamente caiu, essa caiu. Por que caiu? Porque os pós-milenistas, ele foi grande na época do século XVI, XVII, XVIII, grandes homens de Deus defendiam essa teoria, mas ela diz o seguinte, que o evangelho que nós pregamos, que a igreja prega, ia ganhar o mundo todo. Não aconteceu isso. Não aconteceu. Cada dia o mundo ia ficar melhor, cada dia mais e mais e mais. Era a grande vitória do evangelismo, do evangelho para o mundo todo. E, na verdade, não aconteceu isso. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial desmoralizaram com o pós-milenismo. E hoje a apostasia que a Bíblia descreve, praticamente essa teoria praticamente caiu. Então ficaram essas outras três. O amilenismo, o pré-milenismo pré-tribulacionista e o pré-milenismo histórico, para vocês lerem, estudarem, é muito lindo, e ali está um resumo para vocês, não é, continuarem. Eu trouxe, e uma vez eu preguei aqui, no retiro de carnaval, e eu disse, dessa vez eu não vou pregar logo, eu vou pregar no meio das minhas pregações, quando o pessoal tiver mais fundamento sobre o panorama do Apocalipse. Como estuda o livro do Apocalipse? Como se deve estudar o livro do Apocalipse? Como se está estudando hoje em dia, que está mesmo, é a escola mais desenvolvida no momento, é o paralelismo, que é muito simples, paralelismo progressivo. Das 7 sessões, eu vou dar para vocês as 7 sessões. É muito fácil você estudar o livro do Apocalipse seguindo essas sessões. Engraçado que isso aí, o William Hendricks é o grande entusiasta do paralelismo progressivo, né? Hoje são muitos mesmo teólogos. E se observou o seguinte, são 7 sessões. Cada sessão diz a mesma coisa que a outra, dando detalhes nessa ou naquela parte. Todas dando ênfase à volta de Jesus e o juízo final. Engraçado. Por que repetir sempre? Todas as 7 sessões, as 3 primeiras, a primeira sessão, mas ela já fala na volta de Jesus. A primeira sessão. Ela fala mais daquilo que nós pregamos muito, eu até pulei isso aí, porque vocês são acostumados a estudar muito as 7 igrejas do Apocalipse. Mas, na verdade, eu tive lá e vi e olhei 7, por que 7 igrejas do Apocalipse? Cadê a igreja de Colossos, que eu vi a ruína da mesma época?
A igreja de Colosso, Colossense. Então não são 7, seriam 8. Na verdade, e a igreja de Herápolis, que eu vi também, as ruínas de Herápolis. Como eu vi das 7 igrejas, essas 7 igrejas, a gente quando faz uma excursão, a gente vê todas elas. Eles levam a gente para olhar. E cadê a de Herápolis? Cadê a de Colosso? Então, na verdade, é como o livro do Apocalipse ele é. As 7 igrejas do Apocalipse, realmente elas existiram. Mas na época já existia muito mais do que 7 igrejas. E outra coisa, essas cartas foram escritas para todas as igrejas de todas as épocas de Jesus Cristo, para que todos os crentes aprendessem sobre as admoestações das 7 igrejas, serve para todos nós. Os louvores, aquilo que Jesus gosta, aquilo que ele não gostou, está escrito nas 7 igrejas, para todos nós aprendermos. Mas, na verdade, quando a gente lê, diz, pô, isso aqui são só para as 7 igrejas. Não, não. Então, é um livro metafórico, cheio de figuras de sintaxe. É um livro cheio de metáforas. Não é para você aprender e estudar de maneira literal. Então, na primeira sessão, ela dá ênfase às igrejas do Apocalipse, né? Chama atenção naquilo disso que eu falei para vocês. Mas já na primeira sessão, lá vem a prioridade, não é, da igreja, que sempre em cada sessão, é a vitória de Cristo, é a nossa vitória, não é? Esse livro foi editado na época de grande sofrimento da igreja. Para quê? Para consolo, para que a pessoa lesse e dissesse, ó, mas está aqui, ó. Nós estamos passando por isso, mas a vitória é nossa. A vitória é nossa. Então, essa é a grande ênfase desse livro do Apocalipse. E também em todas as sessões. Antes que eu esqueça, nunca esse livro ele não é lido linearmente. Ele é lido, aí volta de novo, vai e volta. Ele termina aqui falando da volta de Jesus e começa aqui falando do nascimento de Jesus de novo, dando mais detalhes. É o mesmo papo, é a mesma conversa, cada sessão falando quase a mesma coisa, falando algumas coisas um pouco diferentes, mas dando mais detalhes desse ou daquele assunto. Principalmente a ênfase é da volta de Jesus, nas 7 sessões. Então, quando começa a primeira sessão, você já vê capítulo 1, versículo de número 7. Eis que vem, já fala da volta dele, olha, já vai falar da volta dele. Já no capítulo 1, do versículo 6, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Não é oculto não, meu irmão. Aqui não tem um versículo, uma sessão que fala desse oculto. Ele vem nas nuvens, ocultamente, leva os que estão preparados, fica os que não estão ainda preparados. Não fala nada disso. Não fala isso. Entendeu? Eu respeito, mas, na verdade, se você for analisar, toda vez que fala da volta de Jesus, todo olho vai ver vários acontecimentos, vai se ver sinais em todos os lugares da volta dele. Não, nada vai ser escondido. É alarmante a volta dele. É um alarme total. Como vai dizer aqui no capítulo 1, do verso 7. Ele vem com as nuvens, todo olho verá. Assim como quando ele subiu, no livro de Atos, né? Ele subiu, todo olho viu ele subindo, foi encoberto por uma nuvem, todo olho viu. Os 500 pessoas que estavam presentes na subida dele. Todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, até os que já passaram, vão ver, todo olho verá. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Quem não deu a vida para Jesus? Vocês conhecem aquela passagem? Tem 2 passagens interessantes. Quando as virgens chegaram, nécias chegaram, estava fechado já, não puderam mais entrar. Não puderam mais entrar.
E também a arca, quando fechou por fora. Quem fechou a arca por fora? A mão de Deus. Ninguém pôde mais entrar na arca, só 8 entraram. Então, já fala no capítulo, na primeira sessão, já dá ênfase à volta, o retorno de Jesus, não é? E as tribos, os países, as nações vão lamentar o retorno dele e que não quiseram dar ouvido à verdade, deram ouvido à mentira do falso profeta e do anticristo. Deram prioridade não à verdade em Cristo Jesus, deram prioridade ao engano. Foram marcados pela marca da besta. Nós ainda vamos saber o que é essa marca, ainda não foi revelado. Então é muito interessante a gente. E aí você vai estudar as igrejas do Apocalipse, que vocês têm estudado muito, é um assunto que a gente bate muito nas igrejas. A segunda sessão, então a primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda sessão, você vai estudar, quando quiser estudar, é do capítulo 4 ao capítulo 7. Capítulo 4 ao capítulo 7. Anotem bem isso. Onde a ênfase é aos selos do Apocalipse. Nós já lemos, eu já preguei para vocês sobre os selos do Apocalipse. Os cavaleiros do Apocalipse, não é? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, os grandes sinais que vão acontecer na face da terra, que já estão acontecendo. A gente vê muitos sinais, ainda vamos ver mais, lógico, nos planetas, no espaço sideral, no mar, na terra, vulcões, terremotos, tsunamis, e no homem. Hoje a gente está vendo aí essa epidemia no homem. São sinais, esses sinais, gente, que acontecem na natureza e no homem, tanto o selo, como as trombetas, como as taças, são diferentes maneiras de você tratar desse assunto. Tem quase o mesmo significado. Tem quase o mesmo significado. São diferentes maneiras em que Deus permite ou Deus trabalha sobre isso, punindo através dos planetas, através do mar, através dos rios contaminados. Tem muita analogia com as pragas do Egito, viu, gente? Muita coisa parecida. Nós já vimos com as trombetas, com os selos, e nós vamos ver depois as taças, que são muito mais fortes. Muito bem, então a segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 7, certo? A quarta sessão. Eu vou dar logo as sessões. Então, a segunda sessão. A terceira sessão, ela vai do capítulo 8 ao capítulo 11, são as trombetas. A ênfase são as trombetas, que também acontecem nos planetas, no mar, nos rios, na terra, na vegetação, no campo, nos homens. Tem uma analogia muito parecida. As 7 trombetas. A quarta sessão, nós também já pregamos aqui bastante coisa sobre isso. Vai do capítulo 12 ao capítulo 14, é uma das principais, onde fala do dragão, que é o próprio Lúcifer, a antiga serpente, é aquela antiga serpente, gente. É o dragão, é Satanás, é Lúcifer. Ele é o comandante, não é? E, na verdade, é o chamado o quarteto da maldade. Muitos teólogos chamam, é o quarteto do mal. É o grande dragão. No capítulo 13, é a besta que surge do mar, que é o anticristo. O mar tem um símbolo do mundo aí fora. Capítulo 13, que é o anticristo. A besta que surge da terra, que é o falso profeta, não é? E a grande Babilônia. No capítulo 17, 18 e 19, fala muito da grande Babilônia, que é a falsa religião, gente. Olha, não tem uma coisa pior do que a falsa religião. Era a maior preocupação de Jesus,
era de São Paulo, com a falsa religião. Jesus vai dizer: nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Quando os falsos religiosos vierem: Senhor, em teu nome fiz muitos milagres, expulsei demônios e tal, sem querer julgar ninguém, sem querer julgar nenhuma igreja, gente. Faz parte também, mas tem muita gente fazendo isso de maneira errada. Só Ele conhece. Afastai-vos de mim, nunca vos conheci, para o fogo eterno. Então, a falsa religião é um negócio sério. A falsa política, o poderio econômico, está tudo incluído na grande Babilônia. E eles gostam de se agrupar, e vão se agrupar, estão se agrupando agora no final dos tempos. O poderio econômico, a religião falsa, essa de Dubai, eu tô seguindo ela, onde estão construindo, é a falsa religião que é o ecumenismo, gente, islâmico com judeus e cristãos. Falsa religião. Não é? A grande Babilônia, que é a religião prostituta, é a mistura das religiões, todas elas. Você sabe que, para você ter uma ideia, o Hitler, quando surgiu, o nazismo, ele veio com uma religião como religião. Depois tomou uma dimensão que a água, isso aí, mas no começo, a raça pura, não contaminada, buscando santificação. E muitas religiões, inclusive evangélicas, aderiram a ela. Começou com uma religião, das mais puras que você possa, puras, não sei. Começa assim. Cuidado com as falsas religiões. E depois tomou uma dimensão de extermínio da raça judaica e mataram muitos cristãos. Isso é um pouco, não dão ênfase como dão ao judaísmo, ao extermínio da raça judaica, mas mataram o cristão verdadeiramente para valer. Então, a quinta sessão é capítulo 15 e 16. Aqui não tem mais muita colher de chá, gente. Quando começarem as taças, aqui não pega a igreja. Até aqui, selos, trombeta, a igreja pega. Você está vendo aí essa epidemia? Isso tem algo com trombeta, é aviso. Trombeta é muito aviso para arrependimento, para conversão. Tem muita coisa com trombeta. Vai tocar a última trombeta antes da volta de Jesus, do arrebatamento. Tem muita coisa interessante com trombeta, não é? Hoje Israel está tocando trombetas. Por quê? Eles agora, de fevereiro para cá, eles estão pedindo o Messias dele. Eles acham que o Messias não veio, que ainda vai vir. E eu acho que eles vão se enganar com o anticristo. Então eles estão citando Êxodo, que clamaram e pediram o libertador, e Deus deu Moisés, o libertador. Eles estão agora citando Êxodo, clamando em todas as línguas, a todos os povos judeus, de todas as línguas que falam, português, castelhano, onde tem judeu, tem clamando, orando, fazendo essa oração, que é a mesma oração, clamando para Deus, que Deus mande o libertador. Muita coisa está acontecendo, vocês não estão acompanhando. Eu noto, ninguém está dando bola para isso. Prestem atenção para essas coisas. Então, o capítulo 15 e 16 é a ira de Deus, não mais sobre a igreja. A igreja não é atingida nas taças. E outra coisa, ninguém mais vai se arrepender. As trombetas, se você for ler as trombetas, os selos do Apocalipse, eu sempre falei para vocês, quando eu preguei, Deus está dando oportunidade de arrependimento. Por exemplo, essa epidemia é uma oportunidade ímpar para arrependimento.
O povo de Deus está lotando as igrejas e não está escondido em casa. Verdade. Ah, mas é perigoso. Dia de domingo, hoje à tarde aqui, não tem ninguém lá em cima. Aqui está só um pedaço de... Cadê o pessoal? Então, é uma oportunidade de arrependimento. Deus, é a misericórdia de Deus. Para você ter uma ideia, o homem é tão duro de coração que precisa dos selos do Apocalipse, das trombetas, para alguns se arrependerem. As taças, quando vocês forem ler as taças, vocês vão ver uma coisa interessante. Não havia arrependimento nenhum. Essa palavra não é usada pelos homens. Eu estava lendo um livro que ele diz uma grande verdade, o escritor. Ele diz o seguinte: se você pudesse meter um binóculo, uma lupa para dentro do inferno, tu ia ver tudo. Tu ia ver de tudo, menos uma coisa, daquele povo que está lá: arrependimento. Tu ia ver de tudo, até de carinho, tu ia ver um carinhozinho, mas uma coisa não está ali dentro, não tem ninguém que tenha arrependimento. Deve ser interessante isso aí. Então, quando tu vai ler realmente, é bíblico isso aí, quando tu vai ler as taças, não tenham arrependimento, que caia sobre nós os montes, mas não, aí a Bíblia fala várias vezes, mas não se arrependeram os homens das suas obras, não se arrependeram. Então é muito interessante a leitura desse livro, gente, é para agora. Capítulo 15 e 16, não atinge a igreja. Não atinge a igreja. É sobre o mundo. As taças. É a ira de Deus não atinge a igreja. O que atinge a igreja, pastor? A perseguição do demônio. É para quebrar, atingiu Jesus, feriu o calcanhar de Jesus, ele amassou a cabeça da serpente. Ela está tontinha aí, mas ela está perseguindo. Ela é contra nós o tempo todo. Então, tudo que fala de demônios, de anticristo, falso profeta, dragão, Apocalipse 12 diz: perseguiram Jesus para impedir o nascimento de Jesus. Fizeram de tudo para Jesus não nascer. Até para eliminar as crianças, Herodes o Grande queria eliminar as crianças, para pegar Jesus. Não pegaram Jesus. Jesus, pensaram que tivesse pego ele na cruz do Calvário, foi a vitória dele, a nossa vitória. Hoje ele está lá, ele e os que já morreram em Cristo estão lá, demônio não pode mais pegar a turma lá em cima. Mas o que Apocalipse 12 diz isso? Desceram e vieram pegar a gente aqui embaixo. A perseguição é contra nós. Abre teus olhos. Tu pensa que tu não está sendo perseguido? E eles vêm através do mundo aí fora. Não é? Vêm através do mundo aí fora. Perseguir a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Eles não podem mais perseguir Jesus. Hoje eles perseguem o corpo de Cristo. Vão perseguir até que Jesus volte e coloque eles lá embaixo para sempre. Jogue lá no lago do fogo. Então a sexta sessão, não é? Vai capítulo 17 ao capítulo 19. A sexta sessão. A sexta sessão é muito importante. A quinta sessão é o levantamento do quarteto do mal que eu falei, da Babilônia, do anticristo, falso profeta, dragão. E a sexta sessão vai do capítulo 17 ao 19. É a queda do quarteto do mal, em ordem inversa. Começa pela Babilônia, falso profeta, anticristo e o dragão é o último. É em ordem inversa. Certo? Então é a sexta sessão. Vai do capítulo 17 ao capítulo 19.
a 7ª sessão e última sessão. Essa é só vitória. É a conclusão de jogar no abismo para toda a eternidade. Quem fala que não vai haver juízo final, que não tem abismo, que não tem condenação eterna, está enganado, gente. Todas as sessões falam disso, não é? Então, ela é, e também de quem adorou a besta. Esses serão imperdoáveis, os adoradores do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, não quiseram saber a verdade, não quiseram a verdade, e Deus mandou a operação do engano. Não quiseram. Deus faz de tudo. Faz de tudo. A misericórdia de Deus é tremenda. É palavra, é evangelho, é célula, é televisão, é internet, é panfleto, é o irmão convida, o irmão pede, o irmão não quiseram. Nos seus corações não houve espaço para arrependimento. Preferem o mundo na sua concupiscência da carne e dos olhos. A ambição, a vaidade, o orgulho, a presunção, o dinheiro. O dinheiro é tremendo, gente. Cuidado. As propriedades preferem isso. E vão se deixar marcar pela marca da besta. E ainda vamos saber bem o que é isso. Eu sei que o coração do pessoal que vai se deixar marcar pela marca da besta não tem arrependimento, não tem conversão, não deram espaço para conversão. Deus não conseguiu. Tenho certeza que Deus fez de tudo. Serão jogados no lago do fogo. Então, essa turma toda, junto com a igreja apóstata, junto com a morte, terá o fim, a morte terá seu fim. Então, gente, em cada uma dessas paralelas, a verdade central é a volta de Jesus. Então, na primeira sessão paralela, nós vamos hoje ver só 3, porque não dá tempo, não há espaço para isso, né? A primeira nós já vimos. A segunda sessão paralela, repetindo, né? Vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Os selos são de grande importância nesses capítulos. É interessante, né, do capítulo 4 ao capítulo 7, vocês prestarem atenção para uma coisa muito importante, o capítulo 5 principalmente. Quem é digno de abrir o livro? O que é esse livro? É a história entre a primeira e a segunda vinda. São esses 2000 anos. É a história da igreja. É a tua história. É a história do mundo. Quem é digno? E João chorava, porque ninguém era digno de abrir o livro. E ele se levanta do trono. Esse detalhe é importante, gente. O que significa isso? Ele tem o controle da história. Essa história não está aí. Napoleão Bonaparte fez isso, Nero fez isso. Ele tem o controle de tudo. Ele toma o livro da mão do Pai. Repare lá o detalhe do capítulo 5. Ele pega o livro está na mão de Deus Pai. Ele pega o livro e ele toma o livro para ele e ele abre o livro. Só ele é digno de abrir o livro. Aí o Apocalipse chama, quem é? O Cordeiro. Olha, gente, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro. O que é o Cordeiro? A cruz. Tem muita gente com negócio de meritocracia. Uns merecem subir para o céu, outros não merecem subir para o céu. E a meritocracia, que meritocracia, coisa nenhuma. Quem nasceu de novo é de Deus e acabou, meu irmão. É obra do Espírito Santo de Deus, é obra de Deus, é soberania de Deus, é poder de Deus. Ele te escolheu, ele te elegeu antes da fundação do mundo. Leia a Bíblia.
Eu sou muito pequenininho para falar dessas coisas, mas eu tenho essa convicção, viu? Me perdoe aí a minha, porque tantos teólogos aí, mas espera lá, gente. Quando eu falo em pós-milenismo, que hoje todo mundo pode dizer que já não existe mais, espera aí, esse aí quebrou meu. Esse aí quebrou meu. Mas você vê lá o Whitefield, George Whitefield, gente. Jonathan Edwards, eita, meu irmão, esses caras foram. Eu sou uma formiguinha perto de um cabra desse. Mas daí, defendendo com tanta ênfase o grande Charles Reuter, vários nomes, gente, que a gente quer puxar aqui, não vem. Reuter, a gente quer puxar, não vem o nome. Grandes cobrões, mas são seres humanos, né? São seres humanos. Eu gosto muito do livro está muito bom esse livro, eu estou seguindo muito esse livro, gente. É simples demais. Eu gosto muito de coisa, mas eu gosto muito das coisas bem simples, claras e objetivas. O Hernandes Dias Lopes tem um livro do Apocalipse, barato o livro, um brasileiro, um cara muito lúcido, muito simples. O livro dele do Apocalipse. Está muito bom o livro, muito bom, muito bom. Ele não complica. Então, a segunda sessão paralela vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Só ele é digno de abrir esse livro, gente. Agora, veja só, que eu quero deixar claro aqui com vocês. Não é? Onde fala de terremoto, selo, né? Fala de terremoto, de perseguição, fala tudo que vocês sabem. Não é? Que Mateus 24 fala tudo, e Jesus falou tudo isso em Mateus 24. Está tudo falado. Lucas 21, Marcos 13, está tudo escrito. Agora, veja só. Lá vem nessa sessão, olha a ênfase. Olha a ênfase. A volta dele visível, todo olho verá, trazendo juízo. Vamos ler? Para a gente terminar, aí depois a gente vai falando devagar. Esse livro precisa ser falado, precisa ser degustado. Por causa do tempo também, né? Capítulo 5, verso 2. E viu um anjo forte, bradando com grande voz. Apocalipse 5, verso 2. Quem é digno de abrir o livro? Essa parte eu já falei para vocês. Eu vou até pular essa parte. Leio depois do versículo 2 ao versículo 6. É muito interessante. Capítulo 5, do verso 2 ao verso 6. Quem é digno de abrir o livro? Eu vou pular e eu vou falar da ênfase que ele fala da volta dele. Está no capítulo 6, do verso 12 para baixo. Vamos ler. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol, Jesus fala muito disso. O sol tornou-se negro como um saco de cilício. A lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, conquanto a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Tudo isso dito de uma maneira metafórica, não é ipsilítere, não. Como vai acontecer isso? Nós vamos saber na época, na hora. Mas vão acontecer abalos tremendos, é a volta dele. Todas as sessões falam da volta dele. Vamos ver, verso 14. O céu se retirou, já li, o 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, quer dizer, ricos e pobres, poderosos e servos, gente importante e escravos, é o que está dando ênfase aqui, se esconderam nas cavernas, não se arrependeram, e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, olha, não se arrependeram, caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Preferiram morrer do que olhar para o Cordeiro e se arrepender.
Olha que coisa importante, o arrependimento. Não tem. Porque é vindo, aí o verso final fala da volta dele. Descreve a volta dele igual Mateus 24. E fala, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Isso está na segunda seção do livro do Apocalipse. Se você for ler Mateus 24, vai ser igualzinho, quer ver? Mateus 24, 29. Logo depois da aflição, Jesus falando, da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Não vai ser nada escondido, gente, tudo claro. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Isso aqui é o arrebatamento. Isso aqui ele vai tomar os dele agora, na volta dele. Trarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, em todo o planeta Terra, de uma a outra extremidade do céu. Então, é igualzinho a descrição de Apocalipse 6, 12 em diante. Todas as sessões vão dar ênfase a essa volta gloriosa, com abalos tremendo na natureza. Todo olho verá, e ele vai recolher os dele, na volta dele, e não haverá arrependimento naqueles que estão na face da terra, que não fazem parte do povo de Deus. Vamos ficar em pé, que Deus abençoe, e devagar nós vamos falando, pregando e aprendendo e abrindo os olhos, né? Essa que é a nossa, o que nós queremos com estudar esse livro, é abrir os olhos para os acontecimentos que estão aí. Hoje só se fala no grande reset. Alguém já leu aqui sobre o grande reset? Eu estou lendo sobre isso, vou ver quem já leu. Ninguém leu ainda sobre o grande reset? Procure ler sobre o grande reset, ou reset, como chamam, não é? Moeda única, alguém já leu sobre moeda única? Fabiano, vai ler moeda única, Fabiano. O grande reset, isso é interessante. Alguém já leu sobre a nova ordem mundial? Estou vendo que vocês não estão acompanhando o final dos tempos, viu? Carolzinho para vocês aí. Pai, muito obrigado, Deus, por todas as coisas que Tu tem nos ensinado. Muito obrigado, porque nós estamos aprendendo com humildade, simplicidade, ao que está acontecendo, o que vai acontecer. Essas reuniões em Davos, os países se reunidos, e a nova ordem mundial, as coisas, as medidas que estão tomando, Pai, de alguém que vai comandar isso aí. É muita coisa para ser comandado por um líder de um país. Ninguém quer aceitar que um líder de um país possa comandar essa nova ordem mundial. E a gente está prestando atenção, nós estamos acompanhando, e que Deus nos dê a sabedoria do alto para a gente conseguir acompanhar, e Tu vai nos revelando todas as coisas que Tu queres que nós preguemos à nossa igreja. Que Deus abençoe a todos, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo a todos vocês. A paz de Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.